Limitador de tensão, o objetivo é uma proteção contra uma sobretensão. Então, a gente não permite, a ideia do circuito é não permitir que a tensão ultrapasse um determinado valor. Esse valor pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser inclusive os dois. Eu posso proteger uma determinada carga que a tensão por seja acima de 10 volts, ele não permite. Se a tensão na entrada tender a ficar acima de 10 volts, ele limita em 10. E se ficar abaixo de 9, digamos, ele também limita em 9. A tensão poderia ficar só entre aqueles dois limites. Então, a análise a gente faz a mesma. Então, tem uma determinada tensão de entrada, uma tensão de saída. A gente verifica o que é necessário para que o diodo conduza. No caso desse slide, também está considerando um diodo ideal, tensão sobre o diodo maior que zero. E para isso, quanto tem que ser o valor da tensão de entrada? Neste caso aqui, se a tensão de entrada for maior do que V, essa diferença vai aparecer no diodo, fazendo com que ele fique diretamente polarizado. Então, para que o diodo fique diretamente polarizado, a tensão de entrada Vin tem que ser maior do que a tensão da fonte CC V. V1 maior que V, diodo conduz, e com isso, V0 igual a V. E se o diodo não estiver em condução, esse circuito está aberto e a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Aqui, então, um exemplo. A gente tem agora a fonte de entrada, um sinal senoidal, com 10 volts de pico. Foi dito que o diodo é de silício, então não é ideal. E a fonte V, essa fonte do circuito, é de 3 volts. A primeira coisa que a gente tem que verificar é quanto tem que ser a fonte de entrada para que o diodo conduza. Então, esta fonte aqui, que pensando o diodo, para o diodo conduzir é nesse sentido, então ela tem que ser positiva para ficar diretamente, o diodo diretamente polarizado. Então, ela tem que ser maior do que V e também tem que vencer o 0,7. Ou seja, esta fonte tem que ser maior do que V mais 0,7. V são 3 volts e o 0,7, então V mais 0,7, 3,7 volts. A tensão de entrada tem que ser maior do que 3,7 volts para que o diodo conduza, que é o que tem aqui. V maior, Vin maior do que V mais 0,7, o diodo conduz, e a tensão na saída seriam 3,7 volts aqui. E se a tensão de entrada não for suficiente para que o diodo conduza, ou seja, ela for menor do que os 3,7 volts, esse ramo aqui vai ficar aberto, o diodo fica aberto, então esse ramo fica desconectado do circuito, e a tensão de saída fica igual à tensão de entrada. Então, V0 igual a V1. Aqui a gente está, claro que desprezando a queda de tensão daquele resistor. A gente não sabe que corrente passa por ali. A tensão de saída, na verdade, seria um pouquinho abaixo da tensão de entrada, porque teria aquela queda no resistor. Mas isso também seria verdade aqui para chegar nos 3,7. Aqui, então, os resultados. A fonte de entrada, uma senoide com amplitude de 10 volts, então está aqui ela representada, e o valor da tensão na saída no gráfico de baixo. Então, enquanto a tensão de entrada for menor que 3,7 volts, passa pelo circuito. Então, da senoide, tudo que é abaixo de 3,7 volts aqui passou, veio para a saída. E quando a tensão de entrada ficar maior do que 3,7, o diodo conduzirá e a tensão de saída ficará limitada naqueles 3,7 volts que está aqui. Esse circuito, então, limita a tensão na saída a um determinado valor projetado. Então, nesse caso, nesse exemplo, esse 3,7 volts. Esse circuito aqui é bastante usado na prática, justamente para limitar uma tensão, para proteger, por exemplo, um determinado circuito que não possa receber uma tensão acima de um determinado valor. Então, a gente usa basicamente uma malha dessas, um diodo com uma fonte em série e um resistor. Esse resistor aqui é obrigatório a ter, porque em determinado momento essa tensão Vin
é diferente da tensão V0, justamente quando ocorre essa limitação de tensão. Na prática, este circuito aqui pode ser implementado por um diodo e, no lugar dessa fonte, ser colocado um diodo Zener. O Zener daria o valor da tensão que a gente quer limitar e o diodo não permitiria a corrente circular no sentido que a gente não gostaria que circulasse. Aqui um outro exemplo, onde a gente tem um circuitinho um pouco mais complexo para o limitador de tensão, porque tem dois ramos agora. Então, eu tenho dois níveis de tensão que esse circuito vai limitar. Então, a partir quando a tensão de entrada for maior do que um determinado nível de tensão, um dos diodos conduzirá, e quando a tensão de entrada for passado um outro nível, o outro diodo entrará em condução. Nesse circuito, esse ramo D2 e V2 é exatamente igual ao ramo do circuito anterior. Então, a tensão interna desse diodo e a tensão dessa fonte V2 estão em série. Aqui, neste ramo, eu tenho 0,7 mais V2. V2 é 6 volts. Então, é como se eu tivesse uma fonte aqui de 6,7 volts. Para que esse diodo conduza, então essa fonte Vin tem que ser maior do que 6,7 volts. Da mesma forma que o circuito anterior. E se o diodo D2 conduzir, a tensão na saída será igual a 6,7 volts. Se nenhum diodo conduzir, nem o D1 e nem o D2, esses dois ramos aqui ficarão desconectados do circuito e a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada. Então, que tensão tem que ter na entrada para que esse diodo aqui conduza? Se eu pensar, então, em colocar essa fonte que está interna no diodo junto com essa aqui, eu terei uma fonte aqui equivalente de 3 volts menos 0,7, que é a tensão de queda do diodo de silício. Então, aqui eu terei uma fonte de 2,3 volts. Enquanto a tensão de entrada for menor do que 2,3 volts, a tensão no anodo do diodo será maior que a tensão no cátodo do diodo. Então, enquanto essa tensão for menor do que 2,3 volts, o diodo D1 conduz. Então, se Vin for menor que 2,3, o D1 conduz, e com isso a tensão de saída ficará exatamente em 2,3 volts. Então, esse circuito tem dois limitadores de tensão, um em 2,3 e outro em 6,7 volts. Então, o primeiro foi colocado qual a tensão equivalente de cada um dos ramos, V1 menos 0,7 dá 2,3, o menos é porque elas estão em sentido oposto. No segundo ramo, V2 mais 0,7, que dá o 6,7, as duas fontes aqui estão em série, a interna do diodo mais menos, estão em série. Se a tensão de entrada for menor do que 2,3, qualquer tensão menor que 2,3, esse diodo ficará diretamente polarizado, então isso aqui eu teria um circuito assim, onde a tensão na saída será igual à tensão equivalente desses dois, que é o 2,3. Então P0 fica 2,3 volts. Quando a fonte de entrada for maior que 6,7, esse diodo fica diretamente polarizado e ficaríamos com esse circuito aqui. A tensão de saída ficará igual à tensão interna do diodo mais a tensão V2. Ou seja, a tensão de saída será 6,7 volts constante. E qualquer coisa entre esses dois valores, enquanto a tensão de entrada for maior do que 2,3 e menor do que 6,7 volts, nenhum dos dois diodos conduz e a tensão de saída ficará igual à tensão de entrada. Aqui tem esse circuito simulado no PSIM, mas qualquer outro simulador poderia ser usado, né? Ali não tinha sido colocado valor para resistência, não veio ao caso, foi colocado 1 ou até para não mudar muito aqueles valores, essa queda de tensão ser muito pequena nesse resistor.
Então, em vermelho é a tensão de entrada, os 10 volts da fonte de entrada, e em azul, tensão desse ponto até esse ponto. Então, dá para ver que o sinal de saída ficou limitado, aqui seria o valor mais baixo, 2,3, e aqui o valor mais alto, 6,7. Nesse slide tem aqueles dois valores ali que ficou limitado então, essa tensão.